Povo Cop, eu sou o Hélito Espanha, hoje com o podcast Copamos o Povo do Agro. Está comigo aqui ele que recentemente assumiu a presidência da cooperativa e vai contar a história completa. Porque eu vou puxar a língua do Fernando Cacheta, ele que é o nosso hoje diretor-presidente. Seja muito bem-vindo, uma honra receber você, Fernando. Para mim, da mesma forma, Hélito. A gente sabe que a gente é parceiro lá de longa data, né? É isso aí, pode nem já falar. Temos muita história para contar, né? Temos história, assim, pode nem falar que longa data, né? Senão eles vão achar que nós temos aí uns 35, 40 anos de idade. Fernando, aqui uma honra de coração te receber. Acho que é uma oportunidade, né, para as pessoas te conhecerem melhor, né? Eu sempre digo que às vezes as pessoas vão galgando, né, conquistas ao longo da vida e esquece que tem uma jornada por isso aí. E eu queria que você começasse, né, falando aí um pouco como que foi essa jornada sua. Eu sei que você, né, é professor, atuou aí, né, no segmento agro aí com veterinária, está na Copama já há um bom tempo. Conta como que foi essa jornada, que são desafios, né? Ah, sem dúvida, Hélito. A gente teve um primeiro desafio, acho que gigante na minha vida, foi quando, com 16 anos, meu pai falou para mim: aqui você não tem futuro. Eita. Vai estudar, porque você gosta de estudar. Tinha realmente uma necessidade muito grande de conhecimento, eu gostava, eu sempre fui muito intenso. Ele falou: vai estudar. E assim foi. Ele basicamente, né, brincando aqui, ele me colocou para fora de casa com 16 anos. Eita. Fui morar na maior cidade, uma das maiores do mundo, né, que é São Paulo. E ali tive um impulso muito grande, que foi estudar numa grande escola, fiz o colegial ali, e ali me despertou para um universo, né, de oportunidades, de ações, de uma visão de mundo diferente. Você teve, né? essa jornada em São Paulo. Acho que poucas pessoas conhecem essa história, hein? Sim. O meu pai conseguiu uma bolsa de estudos para mim, o melhor colégio, e até hoje é de São Paulo, que é o Colégio Mackenzie, né, ali Consolação. E eu fiquei lá 2 anos, fiz o colegial, que me deu base para entrar na Universidade Federal. E na época, realmente, até hoje, né, o nível das universidades federais são diferenciados, né? E eu percorri minha trajetória na Universidade Federal de Viçosa, e ali eu me formei em veterinária, né? E aí, só abrir um parênteses, e aí seu pai falou assim, ó, que você não tem futuro, aí você vai para um grande centro como é São Paulo, que é, como você disse, uma das maiores do mundo, e depois vai para uma linha do agro, vai para veterinária. Como que isso acontece? Acontece pelas raízes, né? E o meu avô materno era agricultor, agropecuarista, e a paixão dele era a pecuária. E eu acho que, vendo ele nascendo ali na fazenda dele, crescendo ali, me apaixonei pela pecuária. Criou admiração e amor pela profissão. E aí apaixonei pela pecuária. Aí a veterinária sempre foi o foco, mas em grandes animais. Tá. Né? E eu me especializei depois na UFRA, né? Mais em produção de ruminantes, pecuária de leite e corte. Olha. E isso me proporcionou até para ser professor na Universidade de Agronomia aqui, na Mundial de Machado, CESEP. CESEP, grande CESEP. Durante 20 anos, de 1992 até 2012. Eu estive professor ali. Eu até brincava que eu era um profissional de campo que me dedicava ao ensino, né? Porque realmente a minha profissão se desenvolveu muito intensa, foi no campo. E é bonito isso, viu, Fernando? Porque eu vejo que essa jornada, quando você tem essa prática intensa, como você sempre teve, e vai para a sala de aula, isso é muito rico, porque você está contribuindo, está distribuindo, você está socializando ali conhecimento que só a prática te dá, né? Sem dúvida. E fica eu sempre fui assim, muito interativo nas minhas aulas. Por quê? Porque vinham aqueles meninos, né? Principalmente o universo masculino era maior, mas tinha as meninas também, que vinham da origem do campo.
Certo. E ali você propunha certos assuntos e eles mesmos contavam das experiências dos pais, dos avós, e ali viravam a aula, acabava virando uma aula gostosa. Era quase uma oficina ali, né? Um bate-papo ali. Legal. Logicamente que tem a parte chata do ensino, né, que é a formalidade, que são as provas, as avaliações. As chamadas. Chamada para a turma não relaxar muito, né? Até porque, assim, né? Aí abrindo um parênteses, sempre a vida de professor na graduação, eu falo que na sala de aula a gente sempre está dando aula para menino, sempre está com 18, 19, só a gente que envelhece, né? Justamente. E aí proporcionou ali também. E quando você se propõe ao ensino, você é muito forçado, muito cobrado, e sempre procura se atualizar, sempre. É isso. Então, eu sempre acreditei no conhecimento, na busca do conhecimento. Então, sempre, e até hoje, já estou idoso, 60 anos esse ano de idade, graças a Deus. Então, sempre eu fui muito intenso em buscar conhecimento, né? Então, isso nos proporciona visões diferentes, proporciona uma avaliação mais profunda, né, análise mais robusta do que aquilo que a gente se propõe a fazer, né? Tá. Fernando, você trouxe aí para nós aí rapidamente, eu sei que a sua história é muito mais profunda, inclusive merece um livro, né? Mas trazendo aí como que foi, então, chegar à Copama, como a Copama chega na tua história e como que essa dedicação, né, que eu sou testemunha, eu estou falando aqui, não estou alguém que me contou, eu vejo, a sua dedicação e o seu amor à Copama. Como que isso nasceu e em que momento que isso se deu? Porque aí você teve fora, São Paulo, Viçosa, aí UFLA, Lavras, e de repente retorna Machado. Dá sequência nisso e onde que a Copama chega na sua vida? Até abrir o coração aqui, velho. Eu quero, por favor, porque hoje eu vou tocar o coração. Foi muito interessante que quando eu formei em 1988, né, já tem um tempinho bom, 37 anos. Eita, passa o tempo. Assim, o meu desejo era vir trabalhar na Copama, como veterinário que eu me formei, né? Mas aí não tive aquela oportunidade, já tinha uns profissionais aqui, excelentes profissionais, né? Aí não deu abertura naquele momento. E aí, praticamente, eu me posicionei no mercado, dando assistência nas propriedades rurais diretamente. E 3 anos após, já como professor também do SESEP. E só uma pergunta, você já era cooperado, ou teu pai, a tua família era cooperada aqui, não? Eu não era cooperado, até então não tinha propriedade rural, né? Certo. O meu avô era cooperado, meu pai era cooperado, né? Mas eu não era. Me tornei cooperado só em 2006 para 2007. Por quê? É aí que está a curiosidade. Como eu fui para o mercado, eu fui convidado a trabalhar. Na época, a Copama recebia leite, tinha um entreposto de leite, né, que era vinculado à Paulista, né, ao sistema paulista de lácteos. Então, para quem não conhece um pouco aí da história da Copama, a Copama atuou aí, né, com leite muitos anos. Até 2005. Mas eu trabalhava, entre aspas, na concorrência. Eu fui convidado para trabalhar numa grande multinacional, que hoje acho que é a maior de lácteo no Brasil, que é a Danone. E lá naquele momento o pessoal me encarava como concorrente, né, da Copama. Da Copama, porque a Copama está vinculada à Paulista, isso. Mas acabou que até né, eu acho que aí entra um chacoalho muito grande nas cooperativas, que por ironia até, né, e sempre as coisas não acontecem por acaso, elas são realmente de acordo com o que você planta, você colhe. A Danone acabou comprando a Paulista, inclusive, a marca Paulista. Quer dizer, de visão de concorrente passou a ser uma coisa só. E aí, mas a cooperativa em 2005 resolveu, a Copama, sair do leite. E aí, coincidentemente, em 2006, a Danone me fez uma proposta de expansão de trabalho, e eu não pude assumir aquele dia, principalmente, e todos os passos que eu dou na minha vida, primeiro eu consulto a Deus, segundo a família. Perfeito. Tamo junto. É sobre isso. Então, esse passo que a Danone me queria que eu desse, que era muito interessante, mas economicamente era muito viável, mas juntamente com a família eu decidi não tomar espaço.
E aí acertei com a Danone. Em 2006 eu parei com a Danone. Foi quando eu entrei de cooperado na Copama. Olha aí, isso. como disse, aí eles me aceitaram de cooperado. Agora você não é meu concorrente, venha cá. Venha cá contribuir com a gente. 2006 para 2007. Certo. E aí, coincidentemente, aí 2000, eu tenho grandes amigos na Copama, sempre tive, né? E, inclusive, um dos que eu assistia era conselheiro da Copama, era diretor da Copama, que é o meu grande amigo Tingó. Tingó. José Vasconcelos Pereira. Um abraço aí. Não é? Que era diretor. E em 2008, o doutor João me convidou para participar do Conselho Fiscal na Copama, e aí começa a minha história na Copama. Então esse convite ele nasce aí pelas mãos do nosso saudoso doutor João Emídio. Sim. Como diz o doutor João já me conhecia desde a infância, né, desde criança. Né? A gente já tinha uma ligação anterior a essa, na parte, inclusive familiar, né? A Maísa, né, parente da minha mãe, né? Ela é caixeta, do caixeta da minha mãe também. Então já havia aquele vínculo de parentesco. Mas, aí em 2009, me surpreenderam, né? O doutor João, o Zé Luiz de Carli, que era diretor administrativo, o Tingó, que era o diretor financeiro, me convidaram para substituir o Tingó, que estava saindo da Copama. Então, em 2009, eu entrei no conselho da administração e na diretoria. Então, a sua história realmente na gestão começa ali no ano de 2009, já entrando na diretoria. Então, foi muito rápido esse processo seu de chegar à Copama e ocupar uma assento da diretoria. Depende do rápido que você considera. Porque eu tinha vontade de trabalhar na Copama desde 88. Então, se você considerar 88, do 88 para 2008, são 20 anos. 20 anos, Então, mas é rápido, viu? Passa rápido, 20 anos. Mas então, é exatamente sobre isso que nós estamos falando. Quando as pessoas não têm a percepção da história, tem esse sentimento. Nossa, mas você já assumiu a presidência? Quer dizer, olha a jornada que você veio construindo ao longo aí, né? Nós estamos falando de mais de 2 décadas, né? E aí, só na diretoria, então, você está aí aproximadamente 15 anos, 16 anos. Como é que é essa jornada, o Fernando? Eu não deixaria de falar aqui, porque nasce essa jornada aí com o doutor João Emídio, e como é que foi essa caminhada, né? E vou seguir, dividir em 2 momentos. Né? Você teve diretamente ali sob a presidência do doutor João, e aí depois caminhou ao lado do Sandro. Mas como é que foi essa jornada ao lado do doutor João? O doutor João era, assim, uma pessoa singular, né? Um empreendedor nato, um visionário, sonhador, né? E é bacana a pessoa ter sonhos. Sim. Né? Mesmo eu já cheguei aqui na Copama com 42 anos, o doutor João já tinha mais de 70 anos, mas era um sonhador, né? E ele sempre nos falava, né? Até usando já o que ele usava muito para mim, para o Sandro, falou, gente, não me deixe errar. A peteca está com vocês, a bola está com vocês, mas não me deixe errar. Ele repetia isso. Né? Vamos fazer uma gestão a 6 mãos, né? Então, logo que eu entrei, era o doutor João, Zé Luiz e eu, né? Zé Luiz de Carli. E depois, 3 anos após, o Sandro entrou em 2012, se eu não me engano. O Sandro chegou para compor o lugar do Zé Luiz de Carli. Então, assim, foi pessoas que têm muita capacidade, muita visão. Você foi um felizardo, né? Ter essa oportunidade de conviver ali tão intimamente com o doutor João. 15 anos. 15 anos de convivência. Ali, muito intenso, praticamente diário, né? Então, mas o doutor João também, uma outra fala que ele frisava muito, ele falou, eu estou aqui na cooperativa e entrei pela minha credibilidade, né, pela história que eu tenho na medicina, né, de um homem sério, um homem pujante, um homem que... Mas eu não sou gestor. Então, vamos fazer gestão dessa cooperativa. Olha a humildade dele. Né? Não, o doutor João tinha uma visão, assim, ímpar. E uma visão que envolvia todos, né? Porque na cooperativa não pode ter o cara. Não pode ser, não, fulano que
que é o bambambam. Bam, bam. Não tem isso. Na cooperativa é o grupo, é a equipe, é o time. Né? É o todo, né? Todo. Tá. Ô, Fernando, olha, então você trouxe essa jornada, assim, né, as pessoas naturalmente você chega à presidência. Não, você foi construindo isso aí você teve esse momento com o Dr. João, e aí teve esse momento mais recente com o Sandro, né, em todo esse processo. Qual que é, aí dentro desse cenário, né, quando você chega à presidência agora, qual é a sua expectativa? Porque assim, você teve uma escola e uma preparação. Eu posso falar porque eu convivi com ambos, né? Eu tive também a felicidade, não com essa intensidade que você teve, mas eu convivi muito também com o Dr. João e entendo claramente essa fala sua quando você traz essas qualidades do Dr. João. E aí teve a vivência com o Sandro. O que nós podemos, ou o que o cooperado pode esperar da gestão Fernando Cacheta? Quais são essas expectativas para essa jornada, né, que você ajudou a construir até aqui e agora você passa a ser o grande líder dessa sequência dessa jornada? Como eu já disse, Wellington, acho que cabe uma correção. É lógico que no cargo de presidente você fica mais em evidência. Sem dúvida. Se torna também mais como é um cargo também representativo, né, dá muita visibilidade, né? Tanto é que nesses últimos meses que eu estou como presidente, muitas entrevistas, muito bate-papo, né? O pessoal liga cumprimentando, né? E eu agradeço a todos, né? Mas a gente nunca faz nada sozinho. Perfeito. É justamente a equipe. Você, como me ajuda aqui na Copama desde 2010, e às vezes o pessoal não sabe disso. Às vezes não sabe. Né? Quando a gente foi e chegou na Copama e viu que naquele momento, até então, não tinha um planejamento estratégico definido, e isso me assustou um pouco. Estava muito na cabeça, né? Estava muito assim, no acho, no sonho, né? E a gente, nas boas intenções. Excelentes intenções, todo mundo muito sério. Sim, sem dúvida. Mas a gente via que havia necessidade de um planejamento a curto, médio prazo, longo prazo. Né? Como toda empresa tem que existir. Né? Existem os sonhos, mas para realizar o sonho tem que ter um bom planejamento. Tem que estar formalizado, né? Então, na minha gestão, e eu falo na minha gestão, mas eu já estou aqui há 18 anos, e agora completou em março, a gente tem um time, uma equipe muito boa, muito robusta. Né? E enquanto a gente revisitava o planejamento a cada 5 anos, depois a gente passou para anualmente, né? Depois a gente passou para... Hoje, praticamente, diariamente, você tem que revisitar. Né? Ontem eu ainda estava em São Paulo, na convenção de uma grande empresa, e o assunto era a hipercompetição. A hipercompetição que existe hoje, nós estamos numa cidade do interior, mas o mundo inteiro afeta hoje. Nós aqui no interior. É global isso, né? Não é? Então a gente sabe que a gente precisa de um time bom, uma equipe bom, e nós temos, mas o principal, que a gente sempre propôs desde lá de 2010, é solução no agronegócio para quem? Para o cooperado. Pronto. E essa é a razão de existir. Então, quando eles me falam qual são os planejamentos, qual que é a expectativa para os próximos anos, eu creio que são as melhores, porque a nossa visão é servir o cooperado. A nossa visão é olhar para o cooperado e ver, de acordo com tudo que a gente faz, o feedback que a gente tem do cooperado, as pesquisas que a gente realiza, o que o cooperado necessita, o que ele demanda, o que ele nos traz do campo de desafios. A Copama está aqui realmente para ser a solução. Para servir, né? Para servir. Né? Fernando, eu quero aproveitar aqui, como você relata aí, é importante isso, as pessoas desconhecem, e eu a cada ano vim percebendo. Hoje você se tornou, me permita eu fazer essa afirmação, você se tornou um ser cooperativista. É muito nítido a sua atitude, o seu comportamento, a sua fala, né? Como você acabou de dizer, quer dizer, a essência, o cooperado. Traduz para mim o que é ser um cooperativista. Hoje eu considero um cooperativista nato. Tive a oportunidade de ver esse desenvolvimento ao longo desses, né? Junto que nós estamos aí em torno de quase 15 anos também, aí 14, 15 anos. O que é ser um dirigente cooperativista de verdade? Porque
a gente conhece dirigentes que não são cooperativistas. Conta para mim isso. Isso aí é uma... Vou falar para você que vem de berço. Por quê? Porque tanto lá na minha casa, meu pai e minha mãe, são pessoas que, na profissão de cada um, eles sempre envolveram com pessoas. Meu pai e minha mãe amam pessoas, amam conviver, amam relacionar. Então isso passou para cada um dos filhos. Todos nós somos 4 irmãos, todos amam DNA. Conviver, estar juntos, e está no nosso DNA. E quando eu vim realmente para o cooperativismo, eu vi muito o nosso líder aqui mineiro, que é o Sr. Ronaldo Sucato. Grande doutor Ronaldo. Que ele resume o cooperativismo e aí me deu um propósito grande, porque batia com meus valores. O doutor Ronaldo fala que cooperativismo é gente cuidando de gente. Né? Legal. Então isso daí abre um universo que você fala, pô, eu posso ser útil, né? Servindo as pessoas, buscando o melhor das pessoas, capacitando, que é o que eu acredito muito, né? No campo a gente tem muita necessidade de boas informações realmente seguras, que tragam realmente uma diferença para o dia a dia do produtor rural. Então isso tudo é o quê? Servir as pessoas. Sem dúvida. E uma coisa, né, Fernanda? A gente sabe que o cooperativismo, ele, na essência, ele está aí, inclusive, para você ver, hoje a gente tem mais de 80% do nosso quadro social, ele é formado de pequenos produtores, né, os cooperados, que realmente precisam. Então, ou seja, a responsabilidade da cooperativa, né, e dos líderes, né, da cooperativa, dos colaboradores, é gigante. Gigante. Por isso que eu falo que passa a ser mais um propósito. Você tem um propósito para viver, para servir, né, e isso é a cultura hoje da Copama. Né? A Copama vive em função do cooperado, do produtor. Sim. Né? Nós não podemos ter aquela visão míope de que nós somos a Copama é o bambambam, né? Não somos. Nós estamos numa crescente, sempre tem pontos de melhoria, né? Toda hora chega demandas do produtor para pontos de melhoria ali, aqui, e isso é muito importante. Eu falo que essa discussão do relacionamento empresa, cooperativa e cooperado e colaborador, ela nunca pode deixar de existir. Isso que gera solução. Gera solução. E é o que nós falamos, e nos rodear e ter uma equipe extremamente capacitada e que brilhe o olho ao estar na Copama. Quem não brilha o olho por estar na Copama, não faz sentido. Não faz sentido. Não faz. Fernando, nós já estamos quase caminhando para o final, mas eu tenho mais 2 assuntos que eu não abro mão de falar com você. Opa. Primeiro, né, eu sei o quão você é comprometido, né, com Deus, com a sua família, e é sobre família. Né? Como que você, ou como a sua família, né, eu tenho a felicidade de conhecê-los aí um pouco, como que a sua família viu esse momento que você chega, né, a diretor-presidente da cooperativa e sabendo, né, você, eu me lembro, você não colocou isso, mas eu vou colocar, você teve um período de superintendente em que você foi grande responsável por diversas conquistas da cooperativa. Claro, concordo com você, você tem time, mas se não tiver o líder, o time também não roda. Então, como que a sua família está hoje, como que foi, porque sem o apoio da família, certeza que você não estaria aqui. Conta um pouco aí. A família e a Copama. Foram 11 anos na superintendência, né, com a dedicação exclusiva à Copama, né, e isso implica, e até hoje implica, com o aumento da responsabilidade constante. Sim. A Copama vem crescendo a passos largos, graças a Deus, e sólidos. Né, isso nos implica cada dia mais uma dedicação maior. Logicamente que a família compreende que você tem que abrir mão de muita coisa. É sobre isso. Você tem que abrir mão de tempo, você tem que abrir mão das coisas particulares da gente, às vezes do nosso negócio. Hoje sou proprietário de 2 pequenas propriedades, que tem lá os colaboradores também. Então, às vezes, você abre mão de estar ali olhando o teu negócio para olhar o que é de hoje, 3.700 famílias de cooperados e mais 420 colaboradores, né? Então, você acaba abrindo mão. Mas isto é o que eu falo, enquanto nos dá prazer de estar aqui,
E quando nós somos úteis, isso move a vida da gente. Isso faz sentido. Faz sentido, não é? Então, enquanto Deus quiser que eu permaneça aqui na Copama, ou de presidente, ou de colaborador, o que for, conselheiro, não é? Que for, a gente sabe que enquanto Deus quiser que a gente permaneça, nós estaremos aqui. Mas sempre com esse objetivo, né? De Jesus, certa vez, Jesus tem um texto lá na Bíblia que certa vez 2 discípulos procuraram ele e falaram, não, eu quero ser isso no teu reino, eu quero ser isso, porque eles achavam que Jesus ia ter um reino terreno, né? E Jesus vinha numa coisa muito mais importante, amplo, né? Que é um reino espiritual, né? Porque o terreno passa muito rápido. E aí eles discutindo, ou eu quero sentar no teu trem, na tua direita. Ele falou, não, gente, para aí. Aquele que quer ser o maior no meu reino, seja aquele que serve, né? Então essa às vezes até pode parecer um contrassenso, mas quando você serve as pessoas, você tem um significado. Sim. Tem um propósito, como a gente está voltando muito no propósito, né? Então isso daí é bacana. A Copama nos dá essa oportunidade de servir milhares de pessoas. E cumprir um propósito de vida. Então isso daí é o que Deus tem traçado para a gente, e a gente está aqui, estará, enquanto Ele permitir, né? Enquanto Ele quiser. Tá, eu admiro porque eu sei que uma função, um cargo como esse, estar, né, seja como diretor administrativo, financeiro, presidente, é se doar, né? Isso sem fato. Doação. Doação. Aí, Fernando, para a gente encerrar essa pauta também, eu queria saber o seguinte, olha, a gente sabe que as conjunturas econômicas, queira ou não, elas impactam nos negócios, né? Não é diferente nas cooperativas, ainda mais um negócio da pujança, o tamanho que a Copama se tornou, né? Com faturamento superior a 1 bilhão de reais no último exercício. Como que você enxerga hoje esse momento do Brasil e a Copama, e quais são os principais desafios, né, que você terá? E eu falo você na primeira pessoa, porque entendendo como o sistema é presidencialista, e você está ali como presidente, como líder, você não vai fazer nada sozinho, mas é você quem, juntamente com a sua diretoria, que vão definir essas diretrizes. Então, como que você enxerga esses desafios diante desse cenário? Eu não ia deixar de falar sobre esse tema, né? Inclusive, nesses 2 dias que eu fiquei lá em São Paulo, lá nas reuniões, eles estavam falando das turbulências, né? Sim. Um dos assuntos das turbulências econômicas, mundiais, brasileiras, né? E a gente sabe que governo vai, governo vem. Isso. Mas eu até tenho comigo que se os governos não atrapalhassem as empresas, já estava ótimo. Já nos ajudaria muito, né? Perfeito. Então a gente vê que hoje nós estamos vivendo, infelizmente, um momento de desgoverno. Sim. Né? É a nossa visão e a visão enquanto empresa. Pra você ter uma ideia, o ano passado a gente ficou entre as 1.000 maiores empresas do Brasil, pela avaliação da revista Valor Econômico. Então, independente do governo, a Copama tem crescido, tem se posicionado, tem consolidado. Então, governos vai, governo vem, como eu disse, e a gente permanece. A Copama está indo para 81 anos. É uma vida. Então ela já viveu esses momentos todos de desafios políticos, desafios financeiros, jurídicos que a gente está vivendo, um grande problema jurídico hoje no Brasil, né? Mundial, pelo posicionamento que está tendo aí nos últimos meses a posse do governo Trump, que Sim. Eles têm a justificativa deles, né? A gente não cabe contestar, mas a gente sabe que a Copama vem com passos sólidos durante todo esse tempo. Eu e o Sandro até brincávamos, né, sempre, mas com muita seriedade, que a gente somos gestores caipiras, né, que nunca perde a rédea e sempre com os 2 pés no chão firmes. Sim. E uma gestão muito simples, uma gestão que tem que focar em resultados. Todo dia, como a gente já falou, a gente revê a gestão, a gente revê a empresa,
não é? A gente senta diariamente para discutir Copama. Então, isso daí a gente continuar com essa seriedade, com a transparência que temos. Independente dos impactos. O que eu entendo também é que as questões das variáveis econômicas, sejam elas de qualquer que seja o governo, ela só pode gerar um pouco mais de facilidade na gestão ou um pouco mais de dificuldade. Sim. Então, é estar preparado, né? Então, e estar preparado para a mudança. É isso. E a Copama sempre esteve preparada para a mudança. Porque ao olharmos esses desafios, a gente tem esperado. Né? Nesses 18 anos que eu tenho aqui, eu só tenho que agradecer toda a nossa equipe, todos os nossos cooperados, porque quando eu entrei aqui, um faturamento aproximado de 60 milhões, e hoje, 18 anos depois, a gente bateu 1 bi. Não é? Então, isso daí é fruto de um trabalho que o cooperado tem valorizado, é fruto de uma equipe séria e capacitada. Então, isso tudo... De grandes parceiros, né? Grandes parceiros. A gente tem fornecedores aí incríveis que a gente pode contar com eles, que eles nos atendem. Então, isso daí tudo é essa construção que a gente faz, a base é muito sólida. Sim. Então, Perfeito. Governos vêm, governos vão, dificuldades vêm, desafios virão. E nunca tem, a gente fala, nunca tem um ano igual ao outro. Nunca. Não, e você está contando a história de 81 anos... A Copama, ela nasce ali naquele período de guerra mundial, depois pós-guerra mundial, quantos, né, tivemos ali, né, questão de militarismo, crise econômica da década de 70, e tudo vai embora, quer dizer, enfim. E eu vou te falar uma coisa a mais, velho, que eu tenho falado para toda a minha equipe. Gente, não olhe essas pedras, não. É isso. Esse ano é o ano de oportunidades. Porque quando surge mais dificuldades, não é para um só, não é para uma empresa só. Não. São para todos, né? É para todo mundo as dificuldades. Então, nós temos a capacidade, temos uma equipe, temos pessoas e temos a bênção de Deus para superá-las. Perfeito. Então, isso que eu tenho pregado esse ano. Pregado assim, intensamente. É o ano da oportunidade. Fazer o dever de casa bem feito, como vem sendo feito, né? E você e o Sandro construíram aí uma dupla... Brincar, uma dupla dinâmica, né? Foi um sucesso. E aí, agora você aí... E o Santo continua, né? O Santo continua e o Santo, graças a Deus, nos demos tão bem que até os filhos casaram, né? A gente brinca. Né? Mas a gente se não bastasse... Não foi planejado, mas... Foi para dentro de casa ainda, Foi para dentro de casa, né? Meu filho casou com a filha do Sandro e a gente tem um vínculo muito grande. Mas esses 14 anos que eu e o Sandro convivemos, né? A gente sempre pregou isso, a gente tem que fazer o dever de casa bem feito. Isso. E eu sempre, retornando a palavra de Deus, ela sempre falou, é uma lei natural e uma lei espiritual. Tudo que o homem planta, tudo que ele semeia, ele vai colher. Então, a gente tem semeado nesses anos todos uma boa semente. E a gente tem colhido bons frutos. Né? Sem dúvida. Fernando, uma prosa boa dessa, eu ficaria aqui mais umas 2 horas facilmente. Muita alegria te receber aqui no podcast, né, da Copama, trazendo essas informações. Já vou deixar um convite, eu gostaria muito da gente poder sentar com você, com seus 2 diretores, né, para esse trio aí, para a gente fazer mais um bate-papo, mas assim, muitíssimo obrigado, gratidão mais uma vez. E não poderia falar dessa sucessão. Isso daí é uma coisa que a gente tem trabalhado muito, sabe, Wellington? Sim. Né? O Dr. João sempre nos cobrou muito isso. Gente, nós não somos eternos. Né? Visto acontecer o que aconteceu com ele, que foi para nós muito rápido. Mas nós estávamos com excelentes cooperados e conselheiros para suceder. Sim. Então, nesse momento da falta do Dr. João, veio o Beto Bertelli, que já estava preparado, né? Já vinha se capacitando. Né? E nesse momento agora nós temos o Lissandro Moreira chegando, né? Que também já vinha sendo preparado há 3 anos, velho. Perfeito. Isso é bom falar. Há 3 anos que ele vinha sendo preparado para nos suceder. E nós não somos eternos e amanhã vai ter outros e nós, temos 2 conselhos de administração e fiscal. Creio que todos preparados. Alguns até estão chegando agora, mas já estão no caminho. Todos estão no caminho para serem preparados para nos suceder. É isso, olha. Eu estou finalizando, mas aí eu vou ter que dar esse testemunho. Rodando o Brasil, eu conheço
casos de cooperativas, que não é raro, é muito, muito pelo contrário, em que ocorrem essas mudanças traumáticas. E aqui na Copama a gente viu aí, nós passamos por todas essas mudanças, uma com o falecimento do Dr. João, e sem traumas. Então, vocês estão de parabéns, a Copama realmente conduz esse processo de sucessão com muita seriedade, e isso que você está falando, assino embaixo. Isso é real. Sim. Fernando, obrigado. Eu que agradeço, Hélio, por esse bate-papo. Valeu. Ô, povo do agro, vamos ficando aqui com o episódio, olha, sensacional, esse testemunho, abertura de coração do atual diretor-presidente Fernando Cacheta. Este foi o podcast Copama, o povo do agro. Valeu e até o próximo.